O pastor nos pediu que trouxesse a palavra hoje. E a gente fica num aperto, né? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para cada vida que está aqui hoje. Amém? Você crê nisso? Atos capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel do Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Vou pedir para você mais uma vez fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê graça, que Ele venha falar conosco poderosamente. E como eu disse, eu creio que o Senhor, da mesma maneira que Ele falou conosco nessa palavra, eu tenho certeza que Ele vai falar com você aqui hoje também. Amém? Pai eterno e poderoso, Senhor, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, onde já louvamos o Teu nome, já oramos, lemos a Tua palavra, e nós precisamos, ó Espírito, esta noite, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, porque nós sabemos que a Tua palavra ela é poder, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, toma-me aqui hoje, ó Deus, conforme a Tua vontade, da maneira que o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. Quero me colocar à disposição do Senhor, ó Pai, como um canal de bênção para a vida de cada um que está aqui. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no poder da oração, e oramos a Ti, Deus, crendo que algo especial vai acontecer aqui hoje, para a glória e para a honra do Teu nome. E nós sairemos aqui mais uma vez, cheios da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Podem sentar. Queria falar um pouquinho hoje do resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos falar da plenitude do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de santificação. Os versículos que nós lemos, nós sabemos que foi o discurso que o apóstolo Pedro fez após ali a descida do Espírito Santo no tabernáculo no dia de Pentecostes. E o fato dele pregar essa palavra e dele falar com os homens que estavam ali, dizendo que aqueles homens não estavam embriagados, como eles pensavam, que aqueles homens não estavam bêbados. E a partir daí ele começa a fazer um grande discurso, pregando ali a palavra do Senhor, dizendo que estava se cumprindo ali a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e começou a cumprir ali. Ele começa a mostrar para aquele povo, para os habitantes de Jerusalém, os judeus que habitavam em Jerusalém, e os que não habitavam também, que estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes, que era uma festa realizada 50 dias após a Páscoa. Todos os judeus que habitavam em Jerusalém e os que estavam também dispersos de Jerusalém nessa ocasião, eles se reuniam uma vez por ano ali para comemorar o dia de Pentecostes. E foi justamente nesse dia que o Senhor Deus escolheu para que fosse manifesto ali em Jerusalém o poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo descesse ali no tabernáculo e enchesse todas as pessoas que estivessem ali cumprindo a ordem que Jesus deu lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, quando ele fala assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então todos que estivessem em Jerusalém, que estivessem no templo, seriam revestidos desse poder do Espírito Santo que seria descido ali naquele dia. E foi justamente
no dia de comemoração do Pentecostes, que Jerusalém estava mais cheia, a cidade estava mais lotada, que Jesus escolheu para enviar o Espírito Santo. E nós sabemos que quando o Espírito Santo veio ali no tabernáculo, a Bíblia diz que foi como um som de um vento forte, veemente, impetuoso. E a Bíblia diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas que foi repartidas a eles, conforme o Espírito Santo do Senhor desejou para aquele dia. E as pessoas que estavam à volta do templo, vendo os discípulos, os apóstolos, os 120 que estavam ali profetizando, e eu imagino que foi um barulhão tremendo, né, bem parecido com aquele que teve aqui no domingo à noite, né? Aquele barulhão tremendo, e as pessoas começaram a ficar encabuladas com aquilo, vendo aquele movimento, né, o sol quente, todo mundo falando em línguas estranhas naquele local. Foi onde eles disseram que eles estavam bêbados, achavam que os discípulos estavam bêbados, mas era o início de uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus, com uma vida de santidade que estende-se até os nossos dias hoje. E o maior interessado, amados, de que a graça, de poder, é o próprio Deus. Nós sabemos que quando Deus ele fez o homem do pó da terra, ele fez o homem à sua imagem e a semelhança dele e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nós sabemos que desde aí o Senhor Deus já começa um interesse em um relacionamento bom com o homem, em conversar com o homem, estar próximo do homem e que o homem sentisse a sua presença. A gente sabe que lá no livro de Gênesis, que toda a virada do dia, Deus conversava com Adão no jardim que ele havia preparado, que ele havia feito para que Adão pudesse ficar ali, cuidar do jardim, tomar conta do jardim, cuidar dos animais que estavam ali. E toda a virada do dia, Deus vinha e conversava com Adão. E nós entendemos que através da Bíblia Sagrada, que por causa da entrada do pecado, por causa do pecado que tomou Eva, consequentemente Adão, isso causou uma separação de Deus, do homem para com Deus. Não de Deus para com o homem, mas do homem para com Deus. Porque por causa do pecado, o homem se afasta de Deus. E a única barreira que nos separa de Deus é o pecado. E nós entendemos que através da palavra de Deus, que após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus, está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ministério durou cerca de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele chamou os 12 discípulos para que pudessem andar com ele, aprender com ele, ouvindo as suas ministrações, as suas experiências, o seu comportamento, o seu caráter, mostrando o reino de Deus como deveria ser implantado aqui na terra. Jesus ensinou tudo isso para os discípulos. E os discípulos, durante esses 3 anos e meio que eles caminharam com Jesus, eles puderam observar muitos milagres sendo realizados por Jesus. Jesus curou cego, Jesus curou paralítico, curou surdo, coxos. Jesus ressuscitou pessoas que já estavam, obviamente, mortas, né? Ressuscitou pessoas. E os discípulos acompanharam tudo isso de bem perto. Mas nós entendemos que para que nós também possamos fazer isso, realizar os milagres que Jesus realizou, porque ele diz na sua palavra que os que crescem nele poderiam realizar as obras que ele realizou e fazer obras maiores ainda. E eu quero já te dizer, antes de entrar na mensagem, estamos na introdução. Eu quero dizer para você que Jesus quer te usar, meu amado, para fazer grandes milagres na cidade de Viçosa. E para isso, ele quer você, cheio do Espírito Santo de Deus, para você fazer a diferença onde você passar em Viçosa, Minas, no Brasil e no mundo. Você crê nisso nessa noite? Aleluia! Jesus, então, instruiu os seus discípulos. Mas ele diz, pouco antes dele ser crucificado, ele disse para os discípulos que ele ia para o céu, ele ia voltar para o Pai que o havia enviado, mas que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, não deixaria os seus discípulos sozinhos.
que ele ia enviar ou Consolador, ou outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, e nós recebemos essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado Consolador, com as mesmas condições de Jesus Cristo, da maneira que ele consolava os seus discípulos, esse outro Consolador, nós entendemos que para ser cheio, ou cheios desse Espírito, para adquirirmos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, o maior interessado é Deus, mas nós temos que buscar. Se nós não buscarmos, isso não vai acontecer. Deus não vai encher a sua vida, encher a minha vida, se eu não buscar essa presença dele. Se eu não buscar essa unção de Deus na minha vida. O primeiro passo que eu vejo na palavra de Deus, para nós recebermos algo da parte de Deus e sermos cheios, é ficar na posição que Deus manda. Ficar na posição. Em Lucas 24 e 49, Jesus, quando estava para ser assunto ao céu, ele falou para os seus discípulos assim, olha, ficai em os pés de Jerusalém em hipótese nenhuma. Ele disse assim, olha, eu vou enviar o Consolador, vou enviar a promessa do meu Pai, mas vocês têm que ficar em Jerusalém. Isso significa ficar na posição. Se nós queremos adquirir uma plenitude espiritual, nós temos que ficar na posição que Deus quiser. Você sabe qual a posição que Deus quer você? Você já parou para pensar, já analisou um pouquinho, já pensou isso assim, Deus? Qual a posição que o Senhor quer que eu fique? Qual a posição que o Senhor gostaria que eu ficasse? Porque Deus quer encher sua vida, amado. Deus quer encher a minha vida. E nós sabemos que uma vida cheia da presença de Deus, ela requer de nossa parte um certo sacrifício. Para salvação não, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por intermédio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A salvação nós temos pela graça. Mas se nós quisermos dia após dia, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar. Então repita comigo bem forte, eu tenho que buscar. Está muito fraco, não rompeu nem as telhas. Diga assim, nós temos que buscar. Agora pergunto para o irmão que está do seu lado, você está disposto a pagar o preço, amado? Porque buscar a unção de Deus, amado, recebermos essa plenitude espiritual, não é assim, ó, recebi. Não é assim. Domingo à noite nós tivemos um culto abençoadíssimo, a exemplo dos demais, mas domingo à noite foi, que coisa linda, né? Foi uma glória esse lugar, né? Pastor Marcos, eu diria que ele estava ousado no domingo. Foi uma bênção, não foi? Mas aí como que foi a sua vida na segunda? Na terça? Na quarta? Como foi a minha vida na quinta hoje? Porque nós recebemos um mover do Espírito. Uma presença do Espírito. Mas a vida em plenitude espiritual, ela não tem muito a ver com movimento. Línguas estranhas, profecia, tudo isso é muito bom. Mas a vida em santidade, ela é diferente. Ela produz muitas coisas. Nós podemos ter um culto abençoado aqui hoje e amanhã você não está produzindo nada. Eu não estou produzindo nada. Não refleti em nada nas pessoas que estão à minha volta. E quando eu olho para Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, você sabe, lá fala dos frutos do Espírito. Nós entendemos que uma pessoa, ela plenamente cheia do Espírito Santo de Deus, ela precisa, olha, ela precisa ter amor, ela precisa ter gozo, ela precisa ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Uma pessoa que adquire uma santidade com Deus, uma vida plena, espiritual, você começa a saber se ele está cheio de Deus mesmo, cheio do Espírito Santo de Deus mesmo, à medida que você vai vendo isso na vida da pessoa. Veja bem, uma pessoa chega perto de mim e de repente, eles dizem por aí, né, pisou no meu calo, né?
essa palavra, se pisar no meu calo, você vai ver. Né? Pisou no seu calo, aí você não mostra mansidão, você vai e pisa também. Está cheio do Espírito? Está cheio do Espírito? A pessoa não tem domínio próprio, não sabe amar, não aprende a amar. Vem para o culto domingo uma bênção, vem para quinta-feira uma bênção. E a gente canta, balança a mão e pula, e roda, e louva a Deus, os instrumentistas tocam. Isso é muito bom, isso é uma bênção. Mas corre-se o risco de quando chegar ali fora, a primeira afronta que vier para você, você... Está entendendo, amado? Estamos falando de plenitude do Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, para adquirir essa vida, ficar na posição que Deus nos ordenou. Eu fico imaginando a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Jesus falou assim, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não falou para os discípulos que hora ele enviaria o poder. Jesus não falou o dia, Jesus não falou o mês, Jesus não falou o ano. Foi 10 dias depois que aconteceu, mas poderia ser no dia de Pentecostes do ano seguinte. E às vezes nós não temos perseverança. É o segundo item, nós precisamos ter perseverança para recebermos aquilo que Deus tem para nós. 500 estavam 20 recebeu. Você está em qual classe? Dos que vão embora ou dos que vão ficar até o fim para Deus te encher da presença dele, da graça dele, da glória dele e você ser uma potência onde você passar? Quem vai ficar até o fim, levante a mão comigo e dê um glória a Deus bem forte aí. Deus tem promessa para você, amado. Tem promessa para nossas vidas, tem promessa para essa igreja, e Deus não falou para você que dia que Ele vai enviar a promessa na sua vida. Por isso eu estou te dizendo, ficai na posição, persevere até o fim, porque fiel é aquele que prometeu, e Ele há de cumprir na nossa vida. Aleluia. Está muito alto aí? Está muito alto? Não vou falar mais alto um pouquinho, estou brincando. Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, um versículo muito conhecido, ele fala assim, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós entendemos que encher é o culto de hoje à noite, foi a oração do início, os louvores, o culto, a palavra, a oração quando você chegar em casa, a oração amanhã, a leitura da Bíblia, juntar com seus amigos que gostam de orar, ou aqueles que não gostam também, mas por aperto, tem que orar, junta com ele e vai orar, porque à medida que você vai buscando, Deus vai te enchendo. Se eu ficar parado, vendo a irmã Angélica orar, vendo o nosso irmão Helder orar, vendo o pastor orar e dizendo assim, olha, eles estão orando, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eles estão orando, eu vou alcançar a plenitude do Espírito. Amigo, você está totalmente enganado. Você que não caleja seu joelho e que não cansa seu estômago um pouquinho de ficar sem comer, vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus, vai ler Bíblia, para você ver se você vai ser cheio do Espírito de Deus. Ficai em Jerusalém, recebei do alto o poder de Deus, mas fica na posição, na perseverança e em oração. Aleluia. O Espírito de Deus está... Enchei-vos do Espírito. Olha o conselho que ele dá à igreja de Éfeso. Enchei-vos. Mas para que encher do Espírito? Encher do Espírito nos traz resultados muito importantes. Precisa ser nosso desejo ser cheio do Espírito. O primeiro resultado que a gente vê na vida de uma pessoa cheia do Espírito, além desses frutos que a gente viu aqui, que se nós estamos cheios, nós temos o fruto do Espírito, todos esses que nós falamos, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira delas, nós pregamos a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, ela não consegue ver uma pessoa, né, meu Eustáquio? Ver uma pessoa em uma situação difícil, precisando de oração, precisando de um conselho, de uma palavra amiga, ou uma pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno, e ela não falar para ela do amor de Espírito. E nós precisamos querer mesmo. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Para que você quer ser cheio do Espírito? Para quê? Para que eu quero ser cheio do Espírito? Para pregar bonito?
Para ficar pregando bonito? Para quando o Senhor, por sua misericórdia, manifestar sua presença em mim, eu falar umas línguas estranhas e ficar satisfeito com isso? Deus quer muito mais. Primeira coisa, esse versículo que nós lemos, após os apóstolos serem cheios do Espírito ali no tabernáculo em Jerusalém, no templo em Jerusalém, as pessoas começaram a acusar esses apóstolos de que eles estavam embriagados. Olha, vocês estão bêbados. Eles menosprezam, eles falam assim, olha, mas não são esses aí os galileus? Aqueles homens simples? Eles estão falando em línguas diferentes. E todo o povo de outros lugares que estão aqui na redondeza, de todos os lugares que estão aqui em Jerusalém, está entendendo o que eles estão falando, mas eles nem estudaram essa língua, eles são galileus, são pessoas simples. E estão embriagados. Primeira coisa que Pedro faz, ele defende os seus irmãos. Ele defende os seus irmãos. Olha, esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando. Eles não estão embriagados. A partir desse ponto de contato, Pedro começa a fazer mas tão tremenda, que as pessoas começaram a se reunir, e foram se ajuntando, e foram se ajuntando, e foram se ajuntando, ouvindo aquela palavra, porque ele estava cheio do Espírito. E a Bíblia diz que, naquele dia, 3.000 almas se converteram. Então, se você está cheio do Espírito, meu amigo, se eu estiver cheio do Espírito, eu preciso pregar para que as almas se arrependam do pecado. Eu não posso simplesmente ser cheio do Espírito e ficar para mim só. Eu preciso dividir com as outras pessoas. E foi isso que ele fez. Porque a Bíblia diz em Atos 2:47 que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que havia de se salvar. Então, veja bem, o Senhor envia o seu Santo Espírito, você recebe e é cheio, e você prega a palavra. E quem que resgata as vidas? Deus resgata as vidas. O Senhor, todos os dias que estava se iniciando, novos crentes, novas vidas. O pastor Marcos tem profetizado aqui, outros mais, que nós queremos 10% de Viçosa para o Senhor Jesus, não é isso? 10% da cidade de Viçosa convertida. E meu amado, Deus quer usar você. Deus quer me usar para isso. Os anjos queriam pregar. Jesus não vai enviar anjo aqui para sair pregando na cidade. Aí você recebe a plenitude do Espírito. Você é cheio de Deus aqui e ele envia anjo para pregar lá fora. Não, meu amado, é você que vai pregar. Sou eu que vou pregar. Sou eu que quero ser cheio. Sou eu que vou ser cheio da presença de Deus e vou sair pregando nessa Viçosa. Eu quero profetizar isso para a minha vida e para a sua também, que eu vou sair incomodado, impactado pelo Espírito Santo de Deus, pregando em Viçosa para ganhar muitas almas para Jesus. E o Senhor vai fazer isso pelo poder dele. Amém? A segunda coisa que nós entendemos, quando a pessoa está cheia do Espírito, aí as curas aparecem. Lá em Atos 3, quando Pedro está ali nas escadarias do templo, em direção à porta chamada Formosa, a porta mais bonita do templo, uma porta muito bonita. Vocês sabem muito bem que estava lá um coxo naquela escada, pedindo esmola. E eles, por muito tempo, esse coxo estava ali pedindo esmola. E de repente, eles se deparam com quem? Com Pedro e João. Pedro e João. E nessa ocasião, não era mais aquele Pedro rude, aquele Pedro bravo, aquele Pedro nervoso, era aquele Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. E João já não podia mais ficar simplesmente reclinando a sua cabeça no ombro de Jesus. Agora, ele estava tão impactado com o Espírito Santo, tão impactado com o poder de Deus, que ele queria também fazer alguma coisa diferente. E quando esse homem olha para ele e pede uma esmola, os dois tinham alguma coisa para oferecer. Eles estavam na plenitude do Espírito de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, amados, que Deus, Jesus, Ele não envia ninguém vazio. Ele resgata nossas vidas, nos transforma, lapida a nossa vida, enche-nos da sua graça
E aí então, nós podemos ser enviados preparados. Ele não nos envia de qualquer jeito. E Pedro e João olham um para o outro, vocês sabem muito bem a história. Olham um para o outro. Temos ouro, nós não temos dinheiro nenhum. Mas eles estavam tão cheios do Espírito. Ele diz assim, olha, mas o que nós temos, bata no seu peito assim, bate com força nessa noite. Pela fé, bata no seu peito assim, ó. Está muito fraquinho, você está te ninando, daqui a pouco você vai dormir. Bate com força para você acordar, não é ninar você para você dormir, não. Bate com força no seu peito assim. E repita comigo assim, ó, eu tenho. Mais forte, eu tenho. Mais uma vez, eu tenho. E eu vou oferecer às pessoas que necessitam. Amém. Não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele moço levantou na mesma hora. Pegaram pela mão, puxaram e ele levantou. Sabe por que isso aconteceu, amado? Porque eles estavam cheios do Espírito. Eles estavam cheios da presença de Deus. E aquele moço, eu creio que ele tinha um desejo muito grande no coração dele. Além de ser curado daquela enfermidade, ele tinha um desejo de entrar no templo, porque ele não podia entrar no templo pelo fato de ser paralítico. Nem se alguém quisesse carregá-lo até lá, ele não podia entrar. Quando ele é curado, ele entra para o templo afora e começa a pular e saltar na presença de Deus. Eu creio que ele foi tão impactado que naquele momento ele começou também a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esses resultados que nos traz ser cheios do Espírito, nós precisamos. A morte de Jesus, Jesus havia falado para os discípulos assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas após serem cheios, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles foram tão impactados pelo poder de Deus, amados, tão cheios do poder de Deus, que eles ficaram tranquilos demais em Jerusalém. Eles ficaram muito satisfeitos com o que tinham recebido lá no templo. Imagina, uma pessoa acaba de ser cheio do Espírito Santo de Deus no templo. Cheio. Aí ele sai na porta e já começa um sermão. Nesse sermão, já logo 3.000 almas aceita Jesus como Salvador. Amados, eu acho que, não vou dizer qualquer um de nós, mas talvez uma grande maioria ia querer ficar quietinho nesse lugar, falar, o negócio aqui tá bom demais. E eu preguei um sermão bonito, e 3.000 almas aceitaram Jesus, aqui mesmo que é o lugar de eu ficar. E ficou quietinho. De repente esses homens passam na portaria do templo, nas escadarias do templo e cura o coxo. Opa, o negócio tá bom mesmo, né? Cheio de Deus, curando, vendo pessoas aceitando Jesus. Parece que por algum momento eles relutaram um pouco a ordem de Jesus que eles deveriam pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, Jesus não encheu eles para eles ficarem só em Jerusalém. Está entendendo o mistério, amado? Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Jesus não quer encher você, meu querido, só para você ficar aqui dentro dessas paredes, só ficar aqui na comunidade Batista da Paz, no domingo, na quinta noite, cheio de Deus. É muito bom, né? Gostoso, mas Ele não quer só isso para você não, meu querido. Ele quer você mais além. Ele quer você mergulhando nos rios dele. Ele quer ver você flutuando, voando da presença dele. Ministrar essa bênção sobre as outras pessoas. Aí lá no capítulo 8 de Atos, tem um fato interessante. Filipe estava em Samaria pregando a palavra. E a Bíblia diz que todos, unanimemente, davam atenção a Filipe. Ouviam a mensagem que ele pregava. E a Bíblia diz que muitos milagres eram realizados através da vida de Filipe. Coxos eram curados, paralíticos, cegos, surdos. Todo tipo de enfermidade era curado. Demônios eram expulsos. Ele estava cheio, né? Cheio da presença de Deus. Mas de repente o anjo do Senhor chega para ele e fala assim, olha Filipe,
Vamos falar aqui numa linguagem nossa para nós entendermos melhor. Ele fala assim, olha Felipe, você vai lá para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, e olha um detalhe, ela está deserta. Ela está deserta. E vamos colocar nas nossas palavras. Você vai para lá porque eu quero te usar lá. Lá na estrada deserta. Vem cá um pouquinho, olha para mim um pouquinho aqui. Imagina Felipe no auge do seu ministério, pregando para muita gente, curando muitos enfermos. De repente um anjo do Senhor aparece e fala assim, olha, você larga essa multidão e vai lá para o deserto. Lá para a estrada que está deserta. Eu aprendo com essa palavra, irmão. Que quando o Senhor nos enche com a presença dEle, quando nós estamos verdadeiramente vivendo a plenitude espiritual, nós não queremos simplesmente ficar em lugares onde tem muita gente, onde tem muitos aplausos, onde os holofotes estão voltados para nós, onde existem pessoas importantes nos vendo pregar, cantar, ministrar, ensinar a palavra. Se o Senhor mandar, amado, você sai do meio da multidão e vai para o deserto, vai para qualquer lugar, se você estiver cheio de Deus. Felipe podia ter recusado e falado assim, não, mas é aqui que o negócio está bom. Deixa eu te dizer uma coisa, negócio bom, lugar bom, é o centro da vontade de Deus. Onde Deus mandar você ir, amado, pode estar deserto, que Ele vai fazer fruto para a honra do nome dEle. Aleluia! Ele podia ter recusado, ter falado assim, não, Senhor, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, deixa eu ficar aqui mais um ano, mais 2, mais 3. E eu quero te dizer, meu querido, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Você tem buscado ser cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer te usar e vai te usar, mas você está disposto a deixar Ele te usar. Onde? Você pode falar aquela palavra corajosa que Isaías falou lá no capítulo 6 do seu livro? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pode enviar para onde o Senhor quiser. Eu vejo com essa palavra que nós temos que aprender a nos desprender das coisas. Quando nós estamos verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus, nós desprendemos das coisas dessa vida. Tudo aquilo que nos chama atenção, que massageia um pouco o nosso ego, nós nos desprendemos para sermos o que está em Atos capítulo 1, versículo 8, testemunhas de Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas. Um dia desse eu estava viajando, a gente viaja bastante, e retornando aqui de Carangola, eu peguei um atalho, e num lugar ali que eu não conheço bem, não sei bem o nome, tem uma cratera muito grande que foi aberta ali devido a chuvas de um tempo atrás. E eu estava retornando. Quando eu passei com o carro, eu vi uma bicicleta parada à beira do caminho. E quando eu olhei lá em cima, assim, um pequeno monte de terra, um local onde as pessoas estão trabalhando ali, as máquinas não estavam lá no momento, mas está sendo feito um serviço ali. Quando eu olhei na beira de um abismo, um penhasco muito grande, estava lá um senhor de barba branca, cabelos brancos, vestido de jaqueta jeans, calça jeans. E quando eu vi aquele moço, eu senti assim, eu fui impactado muito forte dentro do meu coração. Eu diminuí um pouco a velocidade, porque ali realmente tem que passar devagar. Eu diminuí mais ainda e passei devagarinho e fiquei observando aquele moço. E à medida que eu ia observando aquele moço, o Espírito de Deus me incomodava a falar do amor de Jesus para aquele moço. E olha como que a gente é, né? Como que nós somos. Falo nós porque eu tenho certeza que tem pessoas aí que a mesma situação. Ia me incomodando e eu continuei vindo embora e vendo aquele moço. E é tão interessante, amados, mas tão interessante Deus, que eu comecei a pensar no meu coração, mas se esse moço pular lá embaixo e morrer?
E eu dirigia mais um pouquinho e pensava, mas se ele pular e morrer? E eu me lembrei que uma vez eu me deparei com uma situação semelhante a essa aqui em Viçosa. Nós morávamos ainda ali Eu estava indo almoçar, quando eu passei de bicicleta, tinha um rapaz na beira da represa, bem pertinho da represa. E quando eu passava, eu sentia a mesma coisa que eu senti agora recente. Vontade de voltar e falar alguma coisa para aquele moço. Não conhecia aquele moço. E eu continuei andando, fui andando, e quando eu estava perto de casa, de vez em quando isso acontece comigo, eu estava perto de casa, aí eu fui vencido. Voltei correndo lá, parei a bicicleta e comecei a conversar com aquele moço. Perguntei o que ele estava fazendo ali. E falei poucas palavras de Jesus para ele, e aquele moço começou a chorar. E ele falou que ele estava afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo, de uma igreja aí, afastado há muito tempo, e que o desejo dele era de morrer, irmão. Morrer. Eu creio pela fé que Deus deu um grande livramento para aquele moço naquele dia. Então eu me lembrei dessa situação e fiquei com aquilo na cabeça. Então eu estava bem distante já, eu falei, quer saber? Vou virar o carro e voltar agora. Estrada estreita, virei o carro rapidinho e voltei. Quando eu voltei, o moço já não estava mais lá no penhasco, na beira do abismo. O que eu pensei? Pulou. Meu Deus, pulou. E agora? Como que eu faço? Vai meditando, hein, amado? Se acontecer com você, não perde tempo, não. E agora, o que eu faço? Eu passei por aquele abismo e comecei a ir sentido contrário, na cidade de Carangola. E comecei a ir, fui andando, e andei uns metros, 1 quilômetro talvez, já ia o moço pedalando essa bicicleta. Aí eu... Morreu não, que bom. Aí passei por aquele moço, havia uma estrada de chão, assim, voltando para tipo uma fazenda. Eu dei uma ré no carro, parei o carro e fiquei esperando. Ele vai ter que passar por mim. Na hora que ele passou, estrada deserta. Quando ele passou, eu chamei assim, oi moço. Aí ele meio assim, meio assustado, né? Olhou para mim, diminuiu a velocidade da bicicleta, olhou para mim. Oi. Falei, só tem um minutinho do tempo do senhor? Ele muito calmo, falou, tem. Aí parou a bicicleta assim perto da porta, distância 1,5 metro mais ou menos, meio assustado. Nem não é para menos, né? Meio assustado. Olhou para mim, eu falei para ele assim, olha moço, só me desculpa, mas eu estava indo embora, já estava longe, e eu vi o senhor na beira daquele abismo, e eu só voltei por causa do senhor. Só por causa do senhor. Ele muito obrigado. E ficou calado. Falei, e agora? Falei que tinha voltado por causa dele. Ele falou, muito obrigado. Ele ficou calado, eu também. Falei, agora? Né? Aí comecei a conversar com aquele moço, e falei assim, olha, eu fiquei muito preocupado. A Bíblia estava no painel do carro. Fiquei muito incomodado com o senhor, na beira daquele abismo, e eu voltei para falar para o senhor que Jesus ama o senhor. Aí ele falou para mim assim, irmãos, olha, que coisa linda. Ele falou para mim assim, olha, fala a verdade. Você achou que eu ia pular, não achou? Eu falei, achei. O que o senhor estava arrumando ali? Está tudo bem com o senhor? Ele falou assim, não, está tudo bem. Tem uns moços trabalhando aí com umas máquinas, e eu parei aqui para ver esse pessoal trabalhar, mas eles não estão aqui. Eu resolvi ficar parado ali um pouquinho, mas os olhos dele encheu de lágrimas. Eu pensei comigo, tá bom, para ver máquina, né? Aí falei de Jesus para ele alguns minutos, poucos minutos, e ele falou comigo assim, moço, eu quero te agradecer, porque hoje em dia é muito difícil alguém parar e se preocupar com a gente. Muito obrigado. Falei, não, eu que agradeço o senhor. E agora eu vou embora, mas vou dizer para o senhor uma coisa. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, olha bem nos meus olhos aqui. Boa, né? Encostou pertinho do carro, olhou nos meus olhos, eu falei para ele assim, olha, presta atenção, o senhor marca essa data, 17 de julho de 2012, e o senhor marca bem, e lembra que nesse dia, um rapaz estranho, que o senhor nunca viu na vida, parou, olhou nos olhos do senhor, falei desse jeito para ele, misericórdia de Deus, olhou nos olhos do senhor e falou para o senhor assim, olha, Jesus ama o senhor e tem uma grande obra a fazer na vida do senhor e na família do senhor. Aí ele limpou os olhinhos assim, eu falei, agora eu vou embora em paz, tchau para o senhor, e vim embora. Eu vim embora feliz, irmão, sabe por quê? O mundo espiritual, definitivamente, a gente não entende, é um mistério. Ele disse que só estava olhando, mas será que Deus ia me impactar tanto para voltar ali só porque o homem estava olhando?
Aí é só Deus que sabe, e Ele. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus pôde mover alguma coisa no coração daquele homem, e ele sentiu através de uma pessoa que se interessou por ele e disse para ele: Jesus te ama. Você está entendendo, irmão? Jesus quer te encher do Espírito Santo, quer te encher da graça dele, para você olhar para as pessoas na rua, nos olhos da pessoa e dizer: olha assim, ó, olha para cá, Jesus te ama, moça, quer mudar a sua história. Talvez você não conheça a pessoa, não sabe o estado que está a família dele, a vida dele, mas Deus conhece, Deus sabe muito bem, e a palavra diz que ela não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz, ou seja, aquilo pela qual ela foi designada a fazer, ela vai fazer, mas Deus quer usar você, meu amado, minha amada, como profeta dele aqui na terra. Você quer ser usado por Deus? Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu também quero ser usado por ele. Eu lembrei desse testemunho justamente por causa de Filipe. Porque a gente se acomoda demais, irmão. Fala para mim, quer dizer, para mim não, fala para você mesmo. É verdade ou não é? Não é verdade? Rapaz, a gente recebe de vez em quando uma Deus, do Espírito de Deus na vida da gente, e a gente fica tão cheio, é tão gostoso, aí a gente começa a abraçar os irmãos, começa a abraçar aqueles, até que a gente às vezes não tem muito vínculo com ele, não tem muita amizade, e você começa a abraçar, começa a conversar e tal. Isso é muito bom, irmão, é muito gostoso, mas não é só isso que Deus quer, não é. Jesus falou para os discípulos assim: olha, se o seu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. E só faz isso, irmãos, quem está cheio do Espírito de Deus. E diga a verdade, você estando cheio do Espírito, estando buscando aí, recebendo de vez em quando o mover de Deus, fica difícil às vezes até de você fazer isso para o seu amigo, para o seu irmão. Imagina para quem não gosta de você. E quando nós olhamos esse fruto do Espírito, que é o amor, ele nos ensina a fazer a caridade, que é o amor, em prática. E nós só conseguimos fazer isso, irmãos, praticar esse amor, se nós estivermos cheios do Espírito, em comunhão com Deus. Jesus é tão lindo, irmãos, tão lindo, que ele não desiste de nós em momento nenhum. O pastor citou aqui outro dia o Pedro, nós conhecemos muito bem. Cortou a orelha do soldado, um homem rude, um homem que não aceitava, não queria aceitar Jesus, nem lavar os pés dele. Não era porque era Jesus, é porque ele era meio orgulhoso mesmo, não queria nem aceitar Jesus, lavar os pés dele. Só quando Jesus dá um aperto nele, irmão, e às vezes nós somos assim, nós queremos só ir para o céu, irmão. Ir para o céu é muito bom, mas nós temos que querer fazer algo para Jesus aqui na terra, ser cheios dele e fazer algo para ele aqui na terra. Quando Jesus fala para Pedro assim: olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, não vai ter parte no reino. Aí Pedro não era bobo nada, né? Então lava pé, lava cabeça, lava o corpo todo. Pedro fez tudo isso. Jesus ressuscita, Jesus vai lá atrás de Pedro, chamar Pedro para ser pastor, chamar Pedro para ser cheio da presença dele. Quem sabe lembrar Pedro: olha, Pedro, você não esqueceu do que eu falei? Esqueceu do que eu falei para vocês lá no monte? Para vocês ficarem em Jerusalém para serem cheios? Está esquecido, Pedro? Aqueles dois discípulos, irmãos, voltando para Emaús, Jesus morreu, volta os dois homens para Emaús, os dois discípulos. Lucas cita só o nome de um, Cleófas, o outro não relata o nome, e os dois estão caminhando e comentando entre eles: a gente tinha tanta esperança nesse Jesus. Não perca a esperança nesse Jesus, não, irmão. A Bíblia diz que ele vive e reina para todos sempre. E ele falou lá no último versículo do Evangelho de São Mateus: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja Deus. Eles estavam caminhando, desistindo da vida, desistindo do ministério, desistindo de tudo que Deus tinha prometido para eles, comentando: olha, já é o terceiro dia. Quem sabe você está dizendo: olha, já é o
Já passou um mês, já passou 2, já passou 3, e eu não recebi o que Deus tem para mim. Meu amado, a promessa de Deus está de pé. Ele quer te encher com a presença dele de uma maneira grandiosa, para você fazer. Quem que chega lá perto dele? Jesus. Encosta nele, chega pertinho, começa a escutar o que eles estavam conversando. E Jesus chega até a perguntar: que papo é esse que vocês estão batendo aí? O que vocês estão conversando aí? Aleluia, louvado seja Deus. O que vocês estão conversando por esse caminho aí? Eles olham para Jesus. Irmãos, olha para você ver como são as coisas um pouquinho que a gente se distancia de Deus, que a gente foge dessa plenitude espiritual, que a gente começa a se esvaziar e não busca mais. Jesus está pertinho da gente, a gente está preocupado com o dia de amanhã, preocupado, e tem que preocupar mesmo, mas preocupado excessivamente com as contas que tem que pagar, com o problema da saúde, a gente se preocupa com tanta coisa, e a gente esquece que Jesus está bem pertinho de nós. Jesus está aí bem pertinho de você, irmão, bem do seu lado. Você pode sentir nessa noite o calor do Espírito Santo de Deus envolvendo você, o calor do Espírito Santo de Deus, olha, é dentro de você, né? Muitas vezes a gente diz do lado, mas não, é dentro, porque Paulo falou que nós somos templo do Deus vivente, templo do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus está bem dentro de nós, irmãos. E eles começam conversando e falam para Jesus: você não sabe? Você é peregrino em Jerusalém, não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? É o Jesus, né, que foi falado pelos profetas, nos Salmos. Ele veio, nós esperávamos que ele resgatasse Israel, mas ele morreu. Olha a expressão, mas ele morreu e já é o terceiro dia. E quando Jesus chega lá na cabaninha dos dois, Jesus parte o pão. Jesus fala: olha, necios, tardos de coração. Quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece dali. Aí eles falam assim: olha, por acaso ou porventura não ardia em nosso peito quando ele falava conosco? Sabe o que eu quero te dizer? Nesse ardia no nosso peito? Porque é desse jeito que funciona quando você busca o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você começa a ser cheio e de repente você está com o seu irmão: mas peraí, mas não está ardendo em meu peito aqui um negócio diferente? Mas não está ardendo em minha vida? E você vai entender que o que está ardendo na sua vida, amado, é o Espírito Santo de Deus. Naquela hora, eles entenderam aquele elo de ligação de Jesus com eles ali. O Espírito mostrou para eles, para o coração, testificou com o Espírito deles, que era Jesus que estava ali. Eles puderam voltar dali cheios. Quer fazer com você, quer fazer com a comunidade Batista da Paz. Talvez em algum momento você até pensa em desanimar, se sente um pouquinho frio, um pouquinho distante, mas busca, amado, fica na posição, busca Deus em oração, persevera até o fim, porque Jesus vai te encher novamente, Ele vai restaurar você novamente, Ele vai transformar aquilo que precisar ser transformado e vai usar você como Ele quer nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e começamos a entender essa plenitude do Espírito de Deus, o que é ser verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus? Às vezes, irmãos, confronta muito a nossa vida. Porque em muitas vezes a gente tem uma imagem errada do que é ser cheio. E nós entendemos que nós temos é que produzir frutos. Produzir frutos. Se estamos cheios de Deus, nós vamos produzir frutos. Se não estamos cheios de Deus, nós não vamos produzir frutos. Bom, é simples, não é? Concorda comigo que é simples? Só que tem um problema. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, Jesus profere a parábola das 10 virgens. Preste atenção numa coisa. Das 10 virgens, depois você pode ler em casa, vamos ler não para ganharmos tempo. Estavam juntas, as 10 tinham lamparinas, as 10 tinham azeite, as 10 estavam no cortejo para encontrar com o noivo. Só que
nessa parábola, o noivo demorou um pouquinho. As festas de casamento naquela época duravam cerca de 7 dias, podendo chegar até 15 dias. Para encontrar com o noivo, na casa do noivo, festejar, vários dias. E pelo fato de caminhar durante o dia e durante a noite, carregava-se lamparinas com o combustível ali que mantinha ela acesa. E Jesus, por isso, ele profere essa parábola. Ele compara, nós sabemos que as virgens são comparadas com a igreja, o noivo Jesus Cristo. E quando elas estão caminhando, Jesus diz o seguinte: olha, o noivo demorou um pouquinho. E observe que todas estavam cansadas, cochilaram, dormiram um pouquinho. Só que tinha uma diferença tão grande dessas 10, irmãos. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, a Bíblia diz. Mas como? Eram 10 virgens a encontrar com o noivo no mesmo cortejo, todas tinham lamparinas, todas tinham azeite. Só que 5 delas azeite suficiente para suportar até a chegada do noivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Carregavam as lâmpadas. Essas lâmpadas, colocavam-se combustível até o nível desejado para manter cheia. E as 5, como eram mais espertas, nessa parábola de Jesus, eles carregavam também uma reserva, uma garrafinha pequenininha, como reserva. Para quando acabasse o azeite da lamparina, elas terem reserva. Repita comigo, reserva. Está muito fraco, está na reserva mesmo. Repita comigo, reserva. Isso. 5 tinham reserva. E quando chegou a hora do encontro com o noivo, ouviu-se um grande clamor, clamor que representa as trombetas que vão tocar para Jesus ao aparecer nas nuvens, que a Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora. Ou assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, num abrir e fechar de olhos, assim será a volta do noivo, a volta do Cordeiro de Deus. Nós temos que estar preparados. Quando ouvir um grande clamor, um grande rumor, começaram a gritar: aí vem o noivo! Levantaram-se as 10. Só que 5 não tinha mais azeite. E aí veio o desespero. Dá-nos do seu azeite. Dá-nos do seu azeite. Vamos comprar azeite, mas já não dava mais tempo. Sabe o que Deus quer comigo, com você, amado? Deus quer que você seja cheio até na tampa, até explodir. Mas você precisa ter reserva. Você precisa buscar até adquirir reserva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito daquela passagem que Eliseu, aquela sunamita, que ela é pobre, e ele fala com ela assim: olha, pede vasos emprestados, entra para o seu quarto. Azeite simboliza o Espírito de Deus também, tem tudo a ver com a plenitude do Espírito. Entra para o seu quarto, e ela entrou, e de repente os vasos começaram, ela tinha só um pouquinho, começou a colocar, e os vasos foram todos cheios. E o profeta faz uma pergunta: tem mais vasos não? Sabe o que significa isso? Está faltando pessoas com disposição para buscar, porque o azeite ele nunca acaba. Ele tem azeite para todos nós. E plenitude espiritual, ser cheio de Deus, não está limitado, reservado a pastor, a líder de célula somente, a missionários. Não, amado. É todo aquele que buscar. Pedro pregando, ele fala assim: olha, essa promessa é para todos nós e para todos aqueles que quiserem. Todos que buscarem esse azeite, essa plenitude espiritual, vai ser cheio, vai transbordar. Ser pequeno, grande, novo, velho, pobre, rico, estudado ou não, colocou o joelho no chão, começou a clamar e a buscar, Deus vai te usar, meu amado. Deus quer usar aquele que se disponibiliza, aquele que quer, aquele que aceita os propósitos dele. E as 10 virgens
Estavam lá, somente 5, com azeite na lamparina e azeite na reserva. Nessa noite eu quero convidar você a encher do Espírito, a buscar o Espírito de Deus, a buscar a unção. Não estou falando só do batismo no Espírito Santo, não, amados. Ser cheio do Espírito está muito além. As línguas estranhas, nós falamos línguas estranhas, e nós sabemos que é uma forma de mostrar que você é batizado no Espírito Santo. Você fala língua estranha. Mas você pode ser tão cheio do Espírito de Deus, a exemplo dos grandes homens antes de Jesus e até durante o tempo de Jesus, que fizeram grandes coisas em nome do Senhor Deus e não eram batizados no Espírito, mas eram cheios do Espírito. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga aleluia. Você ainda quer ser cheio? Ainda está disposto? Mesmo sabendo que Deus pode arrancar você dessa comodidade aqui, dessa cadeira confortável, né? Tem encosto, tem tudo direitinho, e mandar você lá para o deserto para você pregar a palavra? Está disposto? Sabe por quê, meus amados? Que às vezes, quando nós... É tão interessante, porque eu vou falar de mim, quando eu era mais novo, mais jovem, eu via as pessoas cheias de Deus, e eu queria aquilo. Eu queria aquilo para mim. Às vezes não buscava, não era muito de orar, mas eu queria ser assim um dia. E a gente começa a buscar, né? Deus dá. Todo aquele que busca, Deus dá. E depois que Deus dá para a gente, né, começa a nos chamar para alguma coisa. E aí a gente não reclama literalmente, mas a gente começa a contradizer tudo aquilo que a gente disse. A gente quis ser cheio, Deus encheu. Agora Deus manda fazer, a gente não quer fazer. Não é? Você pediu revelação, Deus te dá revelação. Te mostra, você não entrega. Você pede o dom de profecia, Deus te dá. Paulo falou assim, olha, buscai com zelo todos os dons espirituais, buscai os melhores. E você busca, e Deus dá. Aí você não entrega. Deus te revela uma palavra, não vou pregar não, porque eu tenho uma vergonha. Eu também sou tímido. Se eu for olhar as minhas limitações, eu não estaria aqui falando. Mas eu sei que Deus tem um propósito com a palavra dele. Eu sei que Deus quer me usar. E eu quero me colocar à disposição de Deus. Então eu não posso balançar o dedinho para o pastor e falar assim, não, pastor, quinta não, domingo não, eu não quero pregar não. Não, irmãos, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, para falar aos corações dos irmãos, para Deus falar no meu coração e nós sermos todos cheios do Espírito Santo de Deus e vivermos a plenitude. Hoje aqui, porque a gente começa a falar e não para. 9 horas. Passou tão rápido. Ou vocês acham que demorou a passar? Passou rápido, né? Vamos ficar de pé aqui nessa noite em nome de Jesus. Todos que querem ser cheios de Deus, fiquem em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então nós precisamos aprender, amados, que para ser cheio de Deus, nós precisamos ficar na posição que Deus quiser. Aprendemos que precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Deus falou para Jeremias assim, olha, clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas grandes. Irmão, já pensou Deus falando para você assim, olha filha, eu vou te anunciar coisas grandes. O próprio Deus falando para você, olha, eu vou te anunciar coisas grandes. Se a gente recebe um pouquinho, uma fagulhazinha do fogo, a gente fica todo feliz, a gente pula, chora, canta, balança os braços. Imagina se Deus começar a mandar coisas maiores ainda na nossa vida. O que será de nós? Será que nós vamos conseguir ficar em pé? Clama a mim. Então nós aprendemos que nós temos que orar, que clamar ao Senhor. E nós aprendemos que nós temos que perseverar, ter paciência. Buscou hoje, buscou amanhã, busca depois da manhã, e busca no outro dia, e vai buscando. E vai buscando. E vai buscando todos os dias até acontecer. Vamos orar aqui nessa noite em nome de Jesus. Só você que quer ser cheio de Deus mesmo. Se a palavra falou com você, se você sente a necessidade de Deus, eu queria que você desse as mãos aí, todos. Arrumasse um jeitinho e desse as mãos nesse momento. Junte aí, dá as mãos. O tecladista vai fazer um fundo aqui. Então, junte aí em nome de Jesus. Das mãos, eu quero convidar você a imaginar uma cena.
Feche seus olhos, curva sua cabeça e vai ouvindo. Ligue o seu espírito no céu, vai ouvindo, que nós vamos ministrar aqui e nós vamos orar daqui a pouco. Imagina você fazendo parte daquele grupo dos 12, os 12 apóstolos de Jesus. E de repente, Jesus morre, ressuscita, e você ouve uma mensagem do próprio Cristo, dizendo para você assim: olha, fica na posição. A sua Jerusalém hoje, eu não sei qual é. Não sei qual é a sua Jerusalém espiritual, onde Deus mandou você ficar. Mas eu quero te dizer para você ficar na sua Jerusalém espiritual. Fique nela. Concentre nela agora com seus olhos fechados. Imagina o Cristo falando para você assim: olha, você já anda comigo. Você já viu tantos milagres. Você já viu curas, libertação, mortos ressuscitarem. Mas eu quero enviar sobre vocês o poder, a promessa unhas, e vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Vocês vão realizar milagres em meu nome. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Quem sabe aqui em Viçosa, na rua que você mora, no seu colégio, no seu trabalho. Vocês vão ser minhas testemunhas. Imagina aí a cena. E de repente você vem para o templo, hoje à noite, como você veio, da maneira que os discípulos foram para o tabernáculo ali em Jerusalém, o templo ali em Jerusalém. Imagina você nessa condição. E os discípulos ficaram muito empolgados com o que Jesus falou para eles. Porque Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos. Eu quero profetizar essa palavra aos nossos corações aqui hoje. Fique na posição aqui hoje até você receber algo da parte de Deus. Talvez você está aqui desde o início, é possível que você não sentiu nenhum toque de Deus na sua vida hoje ainda. Mas eu quero te dizer que até o encerramento desse culto, você vai sentir. Você vai sentir o toque de Deus na sua vida aqui. Você vai sentir o mover do Espírito de Deus na sua alma, no seu coração, te aquecendo, te fortalecendo, te dando ânimo, disposição. Imagina você chegando no templo, como os discípulos, orou o primeiro dia, orou o segundo, terceiro, e nada aconteceu. Orou o quarto dia, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e nada diferente aconteceu. Ficar cansados. Eles começaram a ficar cansados e alguns foram embora, mas 120 perseveravam, 120 permaneceram firmes, assim como você está aqui hoje, firme na presença de Deus, ligado no céu. Eles ficaram lá ligados também. E de repente veio o 10º dia, o dia de comemorarem o dia de Pentecostes, uma festa costumeira dos judeus, que fazia parte da lei dos judeus. Deveriam todos comemorarem. Os que estavam em Jerusalém, os que vieram de longe também, os que estavam dispersos também naquela época, se reuniam para comemorar o dia de Pentecostes. De repente, a Bíblia diz que veio um som, aleluia, um som, aleluia, um som, glória a Deus, um som, aleluia, um som como de um vento forte, poderoso, veemente, impetuoso, aleluia. E aquele vento começou a encher aquele tabernáculo. Esse vento está soprando aqui hoje também. Basta você ficar aí na posição. O apóstolo Paulo diz que nós devemos encher do Espírito. Efésios 5:18. Encher do Espírito é uma busca constante. É todos os dias. É uma vida com Deus. É uma vida de oração, de leitura bíblica, de comunhão com os irmãos. Aleluia. Continue ligado um pouquinho. Eu só quero que você imagine você naquela cena. Os apóstolos ouviram uma palavra de Jesus hoje aqui. E entenda essa palavra. Jesus quer que você fique na posição. Ele quer que eu fique na posição. E eu creio pela fé que nesse momento Ele já começa a mover a sua vida. Já começa a trabalhar em seus sonhos, no seu projeto.
já começa a fazer você entender que você precisa, que eu preciso viver uma plenitude espiritual, viver cheio de Deus, para onde eu passar, eu poder fazer a diferença. As pessoas olharem para a Comunidade Batista da Paz, aqui na Rua dos Passos, e começarem a não entender nada, como aqueles homens que estavam em Jerusalém, que achavam que os discípulos, aqueles homens estavam embriagados, e ainda disseram, mas os galileus, quem sabe eles vão olhar para você e vai dizer assim, olha, mas esse vi só esse, mas esse rapaz aí que mora lá na roça, é Jesus que vai usar você, amado, e é você mesmo que Ele quer, é você mesmo que Ele está procurando aqui nessa noite, Ele está procurando você, Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer te batizar no Espírito Santo, quer trazer dons espirituais sobre a sua vida. Basta você se abrir para Ele, abrir o seu coração, derramar sua alma diante dEle. Aleluia. Você está de mão dada. Essa é a corrente mais poderosa da face da terra, amados. Eu costumo dizer que isso aí é uma corrente de fogo, porque se você está cheio do Espírito de Deus, um dos símbolos do Espírito é fogo. Se tem fogo na sua vida, irmão, vai começar a passar para a vida do outro agora, vai começar a invadir o ser, o coração do outro. Todos nós queremos e precisamos sermos cheios do Espírito de Deus. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus ali no templo. Não te preocupe com a maneira que você entrou aqui hoje. Deus te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe onde nós andamos. Mas sabe o que Ele quer? A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 20, se eu não me engano. A Bíblia diz que Deus achou a Davi, o seu servo, e com o santo óleo dele, símbolo do Espírito de Deus, ele ungiu a Davi, e a partir do momento que ele foi ungido com esse óleo, o Espírito de Deus entrou na vida de Davi, se apoderou de Davi, e Deus quer te achar aqui nessa noite, amado, e quer derramar o óleo dele sobre a sua vida também. Começa a orar nesse momento. Começa a falar, Deus, eu quero. Começa a falar, Deus, eu preciso. Começa a falar, Deus, tem misericórdia de mim. Começa a falar, Senhor, eu estou à sua disposição. Senhor, eu estou à sua disposição para ser usado da maneira que o Senhor quiser. Se o Senhor quer que eu seja um líder de célula, eu vou ser. Senhor, eu quero ser cheio para ser um discípulo melhor, para ser um líder melhor. Eu quero ser cheio, Deus, para ser um conselheiro. Eu quero fruto do Espírito na minha vida, Deus. Eu quero ter paz, longanimidade, bondade. Eu quero ter amor. Eu quero ter gozo. Eu quero ter domínio próprio. Eu quero ter longânimo, Deus. Para isso, Deus, o Senhor entende que eu preciso ser cheio do Senhor, pois Ele é o mais interessado. Começa a quebrantar a sua vida diante dEle agora, amado. Começa a chorar na presença dEle. Esboce uma reação que agrade a Deus nessa noite, porque Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer transformar a sua história. Ele quer fazer de você uma potência nessa Viçosa. Ele quer fazer de você uma potência dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Não conforme com o jeito que você está vivendo. Não aceita. Fala, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser cheio. Não basta, meu amado, ouvir uma mensagem bonita na quinta, no domingo, ver as pessoas sendo cheias. Não. É você que precisa ser cheio. Diga para você mesmo assim, Pai, eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio. Eu não aceito. Há um mover gostoso do Espírito, amado. Deus é o maior interessado. Ele te ama. Ele te ama. Ele não quer você pela metade. Ele não quer você só com azeite na lamparina, como aquelas 5 virgens. Ele quer você como as outras 5, com azeite na lamparina e reserva. Comece a clamar, comece a orar, já estamos terminando. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor para começar a te encher, começar a te encher, começar a mover a sua vida, para fazer de você o que Ele quiser.
Se jogue nos braços do Pai. Calamanturi mandarestrim na raçuri de quem? Charonda som de conoma fração de que nerracia. E eu de fração que conoma sou se de na raça. Só mais um minuto. Só mais um minuto. Ezequiel capítulo 47. Você sabe a passagem, não vou citar rapidamente. Sabe por que muita gente recebe pouco de Deus? Porque se conforma com as águas só no tornozelo. O culto foi abençoado. Outros se conformam com água nos joelhos, na altura da cintura. Mas Deus quer você, irmão, mergulhado nos rios dele. Deus quer ver você nadando nos rios dele. Deus quer ver você mergulhando na plenitude do Espírito. Deus quer ver você sair daqui nessa noite e as pessoas que olharem para você dizerem assim, olha, o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com ele, e você poder dizer, como Pedro disse, olha, isso é o Espírito de Deus, isso é a profecia de Joel, que começou a se cumprir lá nos dias de Pentecoste, e está se cumprindo até o dia de hoje. Chamandara Alabaxéria. Pai eterno e poderoso, ore nessa noite, querido. Ore nessa noite. Fique à vontade, pastor Marcos não vai achar ruim. Você pode abraçar alguém se você quiser. Se você quiser levantar as mãos, levanta. Se você quiser aplaudir, o Senhor aplauda. Se você for cheio do poder de Deus, aqui há liberdade, porque a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Chão de Cássia. Deus eterno e poderoso, está aí a tua igreja, Senhor. Deus continua, Pai, movendo esse povo. Deus, no nome de Jesus, contempla cada coração. Esses corações que se derramam diante de Ti nessa noite, ó Pai. Deus, Senhor. Nossa alma tem sede e anseia por Ti, Senhor. Deus, nós não podemos ficar vazios. Não podemos estar pela metade, Senhor. Nós queremos transbordar, Senhor, na Tua presença. Nós queremos ver esta igreja, Senhor, cada vez mais cheia de pessoas, ó Deus, compromissadas com a Tua palavra, compromissadas, ó Deus, a Te buscar, Senhor. E mesmo, ó Pai, se for preciso sair dos holofotes, dos palcos, se for preciso sair, ó Deus, do lugar, ó Deus, onde tudo parece estar muito favorável, assim como Filipe ali em Samaria, Senhor, onde ele estava no auge, ó Deus, e o Senhor mandou ele lá para a rua deserta. Senhor, onde o Senhor quiser nos usar, nos ajude, ó Deus, a entender a Tua palavra. Ajude a cada um de nós, ó Deus, a entender que nós precisamos de Ti todos os dias, Deus. Nós viemos a quebrantar diante de Ti todos os dias. E sermos cheios do Teu Espírito no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia.